Conhecem o Salmo 125? Está no verso 1, mas eu quero ler o Salmo inteiro, tá bom? Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra dada aos justos. Se assim fosse, até os justos praticariam a injustiça. Senhor, trata com bondade os que fazem o bem, os que têm coração íntegro. Agora vem aquele senso de justiça do Antigo Testamento, né? Mas aos que se desviam por caminhos tortuosos, o Senhor infligirá o castigo dado aos malfeitores. Haja paz em Israel. Nós vamos ficar no verso 1. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. E vamos falar sobre os que confiam no Senhor. Temos aqui uma comparação. Você confia no Senhor? O salmista, este é um cântico de peregrinação, né? Eles iam adorando ao Senhor. O salmista, o adorador, ele diz que se você confia no Senhor, você é como o monte Sião. É fácil abalar um monte? É fácil sacudir um monte? O monte simplesmente não pode ser abalado. Podemos até entender na questão aqui, mas permanece para sempre, permanece aí enquanto a terra existir. Ou em se tratando de Monte Sião, podemos ver aí um vislumbre para a eternidade. Monte Sião não é um grande monte, um dos grandes montes da terra, 800 metros. O Hermon, por exemplo, 2.800 metros. Então, vamos perceber aí a diferença. Mas Jerusalém está no Monte Sião, ele está em toda aquela região e colinas, inclusive, vários montes chamados ali de Sião. Jerusalém num lugar estratégico, num lugar considerado uma fortaleza natural, difícil para ser alcançada pelos inimigos de antigamente, claro. Então, o próprio monte em si já era uma fortaleza, já era um refúgio, tanto que os jebuseus, habitantes anteriores do Monte Sião, antes de Davi, Israel ficou todos esses séculos sem expulsar os jebuseus dali. Só na época de Davi é que a fortaleza de Sião foi conquistada. Davi fez daquela região a sua casa, construiu o seu palácio. Àquela cidade ele deu o nome de Cidade de Davi, e o templo foi construído, inclusive, por Salomão, planejado por Davi. O que nós podemos refletir então sobre este verso? Aqui só para nós termos uma ideia daquela região alta, né? Bem alta. Talvez não dê para perceber bem isso aqui. Aqui um pouco mais de perto, isso aqui é bem conhecido de todos nós ali, região de Israel, essa mesquita que está no local histórico de Israel, onde foi o Monte Moriá, lugar onde o templo de Israel foi construído, lá onde Abraão foi oferecer Isaac. Olha a história do Monte Sião. E aí, parecendo até algo meio espiritual, né? Por causa do sol que está aqui, parece Jesus voltando em Jerusalém. Mas, em 2 Samuel 5, versos 6 a 9,
nós temos o relato lá da conquista feita por Davi, dessa fortaleza de Sião, que era habitada pelos jebuseus. Desde Josué, lá quando Israel entra na terra prometida, eles expulsaram vários povos, não conseguiram expulsar os jebuseus. Davi, que forma o que na história de Israel foi a única época em que eles praticamente foram um império, dominando todos os seus inimigos, e Salomão herda esse império de Davi. Foi nessa época então que Davi conseguiu conquistar a região de Sião, e ali fez sua casa, seu palácio. Mais tarde o templo foi construído ali. Ali também estava a eira de Araúna, né, onde Davi ofereceu o holocausto ao Senhor, porque Deus falou: escolhe o castigo, Davi. Lembra-se dessa passagem? Foi neste mesmo local também. Em 2 Crônicas, nós temos o registro sobre o Monte Sião ser o mesmo Monte Moriá. Então Salomão começou a construir o templo do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor havia aparecido a seu pai Davi, na eira de Araúna, o Jebuseu, local que havia sido providenciado por Davi. Então nós temos aí uma identificação bem importante dessa região na vida de Israel, na vida, começando lá em Abraão, quando Deus o chama, quando pede seu filho Isaque, naquela prova, quando Isaque é substituído, e aí os estudiosos defendem, Jesus, sabemos, morreu em Jerusalém. Então vamos perceber todo esse cenário. Isaque foi substituído ali na região de Jerusalém, Moriá, Sião. Jesus foi crucificado na região de Moriá, Sião. O templo foi construído ali, Moriá, Sião. Então há muito dessa identificação. Por isso, inclusive, em termos espirituais, nossa morada celestial é chamada muitas vezes de quê? De Sião. Não tem o hino lá, podemos até cantar no final. Sião é a nossa. Falando da morada celestial, olha, Jerusalém, que é a cidade que está em Sião, né, no monte, no Apocalipse fala que ela desce do céu, a Jerusalém celestial. Olha que grande identificação aí do Monte Sião com Jerusalém, com os propósitos de Deus para a nossa salvação, as providências de Deus, mostrando que Ele é totalmente digno de confiança. Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Temos problemas? Temos dificuldades? Temos tristezas? Temos angústias? Desânimo muitas vezes? O apóstolo Paulo fala de tristeza sobre tristeza, inclusive. O apóstolo Paulo fala que houve um momento que ele achou que ele não ia aguentar. O que o adorador diz neste verso? Você confia no Senhor? Você é como o monte Sião, que não pode ser abalado. Não pode ser abalada porque confia no Senhor. Está sendo abalada, precisa renovar essa confiança, que é o que a palavra de Deus nos mostra de forma muito clara aqui. Deus está no controle de todas as coisas, irmãos. Nada acontece sem a permissão de Deus. O que o verso diz para concluirmos é o quê? Que quem confia no Senhor não é abalado. Em que medida nos identificamos com este primeiro verso, este único verso do Salmo 125?
em que medida nós não nos abalamos com as coisas que estão acontecendo atualmente, com as coisas que acontecem na nossa vida, com as circunstâncias. 2 Timóteo 2, verso 1, o apóstolo Paulo escrevendo lá a seu filho na fé: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que é em Cristo Jesus. Esta não é uma palavra motivacional, né? É uma palavra bíblica, porque nós sabemos que somos fracos, nós sabemos que somos falhos, sabemos que não temos em nós mesmos poder para não sermos abalados, sabemos que o inimigo luta contra nós, sabemos que nossa luta nem é contra pessoas, sabemos que é contra as hostes malignas que estão nas regiões celestiais, movendo aí todas as circunstâncias para nos abalarem, para nos esfriarem, para nos entristecerem, para nos fazer cruzar os braços, para nos fazer desistir, para nos fazer de repente de uma igreja menor para uma igreja grande, onde a gente pode só ver um culto bonito e não fazer nada. Porque há pessoas que gostam de se esconder no meio dos outros para não fazer nada, e fazem isto. Enquanto Deus está nos cobrando a ação, trabalho resultante da fé. Você ama? Como é que prova? Também fazendo. Agora, de nós mesmos nós vamos não ser abalados? Não, não é de nós mesmos, porque realmente o desafio é grande. Então Paulo instrui Timóteo, instrui a você, instrui a mim: meu filho, minha filha, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. É nele que nós somos fortalecidos. É nele que nós podemos dizer que não seremos abalados. Por isso os que confiam no Senhor. Mas em que nós depositamos nossa confiança? Outro salmo lá diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção de Deus, do nosso Senhor, o Deus dos exércitos. Não é na nossa força, não é no nosso poder. E por que é na graça que há em Cristo Jesus? Porque é pela graça de Jesus, é pela graça de Deus. Não temos poder, não temos sequer merecimento. Recebemos de Deus esta condição, recebemos de Deus esta força, mas precisamos ir à palavra, porque somos desafiados a ficar abalados, somos desafiados a desanimar, somos desafiados a jogar a toalha, somos desafiados a de repente olhar e não ver resultado do nosso trabalho. Mas é assim? A Bíblia diz que não. E nós escolhemos confiar em Deus, confiar na sua palavra, ou jogar a toalha. E sabemos o que significa jogar a toalha, né? Quando está apanhando muito lá no boxe, né? Aquele coitado cujo técnico vê que não tem condições, o que o técnico faz? Joga a toalha. Desiste, meu filho, antes que morra. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, não pode se abalar. E olha, permanece para sempre mesmo, porque é daqui para a eternidade, com Cristo. Hoje de manhã, a irmã Adriana, a revista da EBD, imprimiu errado, Romanos 8, 18, e era Romanos 8, 16. Mas Romanos 8, 18, porque o 16 fala que o Espírito Santo testifica juntamente com o nosso Espírito, né, que nós pertencemos a Deus, que nós somos dele, que nós somos salvos por Jesus Cristo. Mas o 18, que foi o lido quando era para ter sido lido 16, eu falei, vou pegar e vou trazer para cá, porque eu vou falar sobre uma coisa que tem bastante a ver com esse 18 aí. Está na Bíblia. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. É nessa esperança, é nessa confiança que eu não sou abalado. É nesta confiança que eu me coloco diante de Deus para que Ele me ajude, para que eu não seja abalado. Romanos 8, 18.
Já ouviram falar nos Illuminati? Já ouviram falar nas teorias da conspiração sobre o domínio do mundo? Já viram, já pesquisaram sobre teorias e cálculos sobre o anticristo e seu surgimento? Que há aqueles que dizem que já estão aí, que já está aí. Preocupações com o número da besta a ser implantado nas pessoas e ameaças de ser opa, eu vou passar longe de um chip. Não quero nem um chip aqui não. Não quero que a besta tenha poder na minha vida. Não vai ter. Sabe por que não vai ter? Porque você vai saber que ela é a besta e ela é uma besta, né? Nós saberemos, porque ela vai nos mandar rejeitar Jesus. Você quer rejeitar Jesus? Ela não vai enganar as pessoas dizendo que ela é Cristo. É o que o Apocalipse diz. Ela vai guerrear contra Cristo, contra a igreja de Cristo. Se você pertence à igreja de Cristo, saiba que, se você estiver aqui quando o anticristo for manifestado, muitos anticristos, João fala isso no apóstolo João, lá na sua primeira carta, muitos anticristos já têm aparecido, mas virá o iníquo, aquele que é levantado por Satanás para perseguir a igreja. Final dos tempos, se estivermos aqui, já sabemos que é assim. Já sabemos que é assim. E que será dessa forma. Então, quanta gente preocupada com esse tipo de coisa, preocupada com não, de repente a internet, a forma como nós vamos ser controlados, tudo que nós fazemos, tudo que nós deixamos de fazer. Irmãos, não vai ter como fugir disso se for assim. Ou se for via internet. Não vai ter como fugir dessas coisas. Você vai ser confrontado, você vai ser encurralado. A decisão é sua, se você vai aceitar, adorar a besta ou rejeitar. A decisão é nossa. Ninguém vai ser enganado. Se são esses que vêm de séculos atrás, lá, né, os Illuminati, os dominadores do mundo, se a besta ou o falso profeta vão surgir de outro lugar, não importa. Você vai ser confrontado. Se todo dia nós já somos confrontados, ali é por isso que vai se falar de grande tribulação, porque será. E qual que é a preocupação? Nenhuma. Já sabemos que será assim. E ao longo da história, quem foi fiel ao Senhor chegou a ser o quê? Mártir. E o que Jesus disse? Se alguém não negar-se a si mesmo, não tomar a cada dia a sua cruz, né, e me seguir, né, esse não é dele. O que Jesus está falando é que nós precisamos estar dispostos, inclusive, a, se necessário for, dar a vida por ele. E se não dermos a vida por Jesus, por quem nós vamos dar? Em quem nós temos a eternidade garantida? Não precisamos estar preocupados com essas coisas que andam levantando por aí. Saber é uma coisa, a preocupação é outra, né? Então, o que é importante sabermos? Nada acontece sem a permissão de Deus. Jó 1, verso 12. Satanás aparece na presença de Deus e pede permissão para mexer na vida de Jó. Pede permissão. Lucas 22, 31 a 35, Jesus pega e fala: Simão, Satanás pediu permissão para peneirar vocês. Irmãos, pelo que nós sabemos, a igreja não vai ser peneirada no final dos tempos? Você não vai ser peneirado? Sabe o que Jesus falou lá para Simão, para os discípulos? Eu orei por vocês. Não está em nós a força, não está em nós o poder. Nós não seremos abalados por causa da graça de Jesus, se confiarmos, se crermos, se nos deixarmos ser fortalecidos na nossa fé. Agora, se ficarmos assim desanimados, frios, se nos deixarmos contagiar com as coisas ruins que acontecem no mundo, com a falta de esperança do mundo, mas não nossa, porque nossa esperança é viva, não é estatística, aí seremos abalados. Se deixarmos que essas coisas nos contagiem, mas a palavra de Deus nos instrui e nos dá
a direção. Jesus é o caminho, sabemos, nós cremos nele, nós vivemos por ele. Vivemos, nossa vida mostra isso. João 19, verso 11, Jesus diante de Pilatos. Pilatos fala para Jesus: você não está com medo não? Eu tenho poder aí, ó, de te deixar vivo ou de mandar matar você. Jesus, com tanta tranquilidade, o que ele fala? Você não teria nenhum poder se do alto não tivesse sido dado a você. E é assim, irmãos. As portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja. O que está no Antigo Testamento falando acerca de Israel, que é o povo de Deus no propósito de trazer Jesus, fala a igreja que é o povo de Deus de todos os tempos e inclui o judeu que crê em Jesus. Então esse verso 11, ele pode ter a ver com a história de Israel em relação a seus exílios, a sua volta, porque Deus prometeu que eles voltariam, mas tem a ver conosco na questão do não se abalar, mas permanecer para sempre. Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não pode ser abalado, mas permanece para sempre. Os resgatados do Senhor voltarão. Entrarão em Sião com cântico. E eu quis pegar esse verso 11 porque fala de Sião. E Sião está ligada à nossa cidade celestial também, em termos simbólicos. Então este verso que diz respeito a Israel também diz respeito ao povo de Deus no seu plano de salvação eterna. Os resgatados do Senhor. Fomos resgatados? Eis a escrava resgatada, grande preço Cristo deu. Não foi ouro nem foi prata, foi seu sangue que verteu. Fomos resgatados. O preço do resgate foi o sangue de Jesus derramado por nós. Celebramos aqui o que Jesus fez por nós nesta noite, na ceia do Senhor. Fomos resgatados. Os resgatados do Senhor voltarão. Entrarão em Sião com cântico. Alegria eterna coroará sua cabeça. Júbilo e alegria se apossarão deles. Tristeza e suspiro deles fugirão. Se hoje há problema, se hoje há aflição, se hoje há dor, se hoje há angústia, tudo isso vai desaparecer. É hoje que nós não precisamos ser abalados em virtude das notícias, das coisas, das guerras, da política que está no mundo ou no Brasil. É hoje que nós podemos descansar em Deus. É hoje que nós podemos ser como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Se confiamos no Senhor. Se confiamos no Senhor. Se em Deus e na sua palavra nós não formos fortalecidos, para que não sejamos abalados, então não há outro remédio. Não há. O que vamos ouvir por aí vai ser sempre coisas ruins, coisas negativas, coisas de destruição. A nossa esperança viva e firme está no Senhor. Sabe, Jesus lá no sermão profético, e toda profecia é assim, ela tem duas aplicações, uma para a época e outra que aponta para tempos futuros. A impressão que nós temos, impressão clara. Lembra-se Jesus falando: olha, as que estiverem grávidas
Se você estiver no telhado, não desce. Precisamos estar preparados para os dias que virão. Nós aqui no nosso Brasil não sabemos o que é sofrer. Como igreja de Cristo, nós não sabemos o que é sofrer. Sofrer por Cristo, sofrer por amor, pela dedicação, sofrer porque o inimigo de nossas almas... Bem, de repente até ele nem está esquentando muito. Nós não estamos dando muito problema para ele pensar. Tem gente indo para o inferno, para ele está tudo muito bom. E para nós? Está tudo muito bom desse jeito? Ou vamos provar o amor que temos pelas pessoas? Ou vamos provar a fé que nós temos no nosso Deus, deixando de... Vamos falar de forma diferente? Passando a nos envolver para resgatar essas almas do inferno. Amém, irmãos? Temos problemas, temos bastante tudo. Mas é Deus que nos dá condição para não sermos abalados. Nossa parte, estarmos nas mãos de Deus. Nossa parte, santidade. Nossa parte, confiança. Nossa parte, entrega. Nossa parte, não perder tempo. Nossa parte, deixar o desânimo de lado. Irmãos, a cada dia tem tanta coisa que acontece para nos fazer desanimar. Tem tanta coisa. Nós ouvimos tanta coisa. Nós passamos por tanta coisa. Vamos entregar os pontos. Que Deus nos abençoe, né? Possamos ser desafiados por Sua palavra a não nos abalarmos, mas permanecermos